Minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Abre comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Quero aqui já agradecer a oportunidade ao nosso apóstolo, que provavelmente deve estar nos assistindo aí. Quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, Facebook, YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Louvo a Deus também pelos meus líderes, pastor Vanderlei, nosso vice-presidente, e por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Todos encontraram? Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, venho a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Venham, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo em habitar nas vossas casas forradas? Ou algumas traduções diz casas empaneladas. Enquanto esta casa fica em deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Algumas versões diz: considerais os vossos passados. Versículo de número 6. Semeareis muito e colhereis pouco. Comereis, porém não vos fartai-vos. Bebeis, porém não vos saciai-vos. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos agora para o versículo de número 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram. Eu vou repetir novamente. Obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. Temeu o povo diante do Senhor. Versículo de número 14. E o Senhor suscitou, algumas traduções diz despertou, e o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josadaque, filho de Josafá, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar por essa palavra que o Senhor tem, Pai, nos revelado. Quero apresentar a tua igreja, Pai, que eu não venha falar, Pai, aquilo que venha de mim, mas aquilo que o teu Espírito colocou no meu coração, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, eu sou um pregador que eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Então eu pedi por gentileza que vocês não fechem a sua Bíblia não. Mantenha a Bíblia aí aberta no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. E antes de eu começar a expor esse texto, eu preciso que os irmãos entendam o contexto que esse profeta profetizou e que ele vivia. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Qual é a sua prioridade? Mas não precisa responder não, responda para você mesmo. E pense nessa pergunta: qual é a sua prioridade?
Tenho certeza que a maioria de vocês pode ter pensado, não, minha prioridade é Deus, o Senhor, a sua palavra. Minha prioridade é servir a Deus, é buscar a presença do Espírito Santo. Eu creio que vocês devem ter formulado na mente aí várias respostas positivas sobre o que é prioridade para você. E o profeta Ageu, ele viveu num contexto no Antigo Testamento muito difícil. Todos conhecem aqui a história do Antigo Testamento e principalmente sobre o povo de Israel, que era o foco do Antigo Testamento. Israel, que depois de Salomão assumiu o trono, Roboão, filho de Salomão. Mas ele, por ouvir mais os jovens do que os anciões, acabou dividindo aquele reinado. E aquele reinado se tornou em dois: Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, e Reino do Sul, Judá, com 2 tribos. E com o tempo, esses reinos se enfraqueceram. Se levantou um grande império chamado Império Assírio. E em 722 a.C., ele invadiu o Reino do Norte, Israel, e levou todo aquele povo cativo. E trouxe outros povos e se misturou com aquele povo. Depois vem um outro império que se levantou, o Império Babilônico. E ele vem em confronto contra o Reino do Sul, Judá. E ele teve 3 invertidas. A primeira invertida foi em 606 a.C. Levou todos os jovens ali de Judá e de Jerusalém. Com eles também levou Daniel. Depois, em 597, levou a metade do povo. E com eles o profeta Ezequiel. E por último, em 586, destruiu Jerusalém e o templo de Deus. Destruiu a casa do Senhor. Destruiu o local de adoração. E como Jeremias, que era um profeta, que não tinha medo de falar a verdade, profetizou. E lá em Jeremias 25:11, ele diz que o povo ia ser levado cativo e ficaria 200 anos na Babilônia. Corrigindo, 70 anos na Babilônia. E depois que passou 70 anos, o imperador chamado Ciro, que Isaías profetizou sobre ele, permitiu que o povo voltasse para a sua terra. Zorobabel, na faixa de quase 50 mil pessoas, voltou para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. Eles tinham o intuito de reconstruir as casas, a cidade e principalmente o templo de Deus. Esse era o objetivo de Zorobabel e a comitiva de judeus que voltou para Jerusalém. Porém, entretanto, todavia, não foi isso que aconteceu. E o povo, eles sofreram muitos confrontos, pois os povos que estavam em volta, principalmente os samaritanos, não queriam que o templo de Deus fosse construído, porque eles sabiam que isso ia fortalecer os judeus. E depois de muitos confrontos, muitas mentiras envolvidas, o imperador Medo-Persa, que era o que governava na época, não permitiu que o templo fosse reconstruído. E com aquilo o povo se acomodou. O povo começou a reconstruir as suas casas, o povo começou a cuidar da sua vida, começou ali a viver de uma forma natural em Jerusalém. E é nesse contexto, pós-exílio, quando o povo voltou do exílio, que Deus levanta o profeta Ageu. A Bíblia não fala muito sobre quem é o profeta Ageu, seu testemunho, seu pai, a sua mãe. O livro do profeta Ageu foca em trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. E Deus levanta o profeta Ageu para alertar o povo, para tirar o povo do comodismo, para acordar o povo para a vida e dizer que eles deveriam voltar a se preocupar com as coisas espirituais. Esse povo, ele estava dando muito prioridade às coisas materiais, entre si mesmo. Antes do exílio, o problema de Israel era o paganismo, era a idolatria, adorar outros deuses, seguir outras religiões. Mas o problema aqui agora é idolatria também, mas é a idolatria de si mesmo. Muitos de nós se julgamos que não somos idólatras, que não adoramos outros deuses, mas a idolatria não está focada apenas em adorar outros deuses, mas está focada quando você começa a adorar, quando você começa a colocar outra coisa em prioridade no lugar de Deus. E era isso que estava acontecendo com esse povo. Esse povo, ele estava tirando Deus do seu coração e colocando os seus interesses, as suas prioridades no lugar de Deus. E no capítulo 1 aqui, apresenta 3 destinatários para quem Ageu vai profetizar.
Primeiro, Ageu chama a atenção de duas pessoas muito importantes. Zorobabel, governador e líder político, e Josué, sumo sacerdote, líder religioso. Zorobabel, descendente de Davi. Josué, descendente de Arão. E eu vejo aqui a importância de como esse profeta começa a profetizar para Israel. Ageu não vai diretamente no povo, Ageu vai diretamente na liderança, nos representantes, nos exemplos. Porque Ageu sabia que se os líderes mudassem, o povo iria mudar. E talvez você possa estar achando aí que eu estou citando aqui líderes como pastores, como talvez presbíteros, evangelistas, mas líder é todo aquele que é representante de algo. Você também é líder de sua casa. Muitos são pais e mães aqui nesse lugar. Talvez você é líder no seu trabalho. Talvez você é líder de algum grupo, algum departamento aqui na igreja. Então você se encaixa muito bem a esse contexto que Ageu está profetizando. E Ageu chama a atenção aqui de Zorobabel, no versículo 1, e de Josué, sumo sacerdote, para que eles prestem atenção como está a casa de Deus. Por quê? Porque eles também se acomodaram. A importância de Zorobabel e de Josué era com o povo, era com as suas casas. E Ageu aqui no versículo 2, ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não venham ainda o tempo. E por isso que eu perguntei qual era a sua prioridade, porque nós estamos acostumados a dar muitas desculpas. Quando falamos que precisamos orar mais, aí talvez você diz, não, mas eu já oro já. Não, não é o tempo ainda, não é o momento. Talvez você recebe um chamado de Deus para servir ao Senhor, e você diz, não é o tempo ainda. Talvez você está na sua casa e você é um rebelde, talvez você é um marido e uma esposa que desobedece a palavra de Deus e diz, não é o tempo ainda. Talvez você vive uma vida dupla, aqui na igreja você todo bonitinho, arrumado, de terno, gravata, e não dizendo que roupa significa aparência, mas eu estou dizendo que talvez aqui você é uma coisa e lá fora você é outra. E quando você se indaga sobre isso, você diz, não, ainda não é o tempo, não chegou o tempo. Vivemos uma geração hoje que vive dando desculpa. É desculpa para tudo. Não, eu fiz isso porque eu achei que era melhor. Não, eu fiz aquilo, mas depois eu peço perdão e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus manda te dizer, para de dar desculpa para os seus pecados. Para de dar desculpa para essa sua vida pecaminosa. Para de dizer ainda que não é o tempo. E o povo aqui no capítulo 1 do profeta Ageu, ele estava dando essa desculpa, não é o tempo ainda. Não chegou o tempo. Aí chegamos aqui no versículo 3. Venham, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E o versículo 4. Porventura é para vós tempo em habitar em vossas casas forradas? Algumas traduções diz casas apaneladas. E a interpretação dessa palavra significa casas finíssimas. E eu fico aqui pensando aqui o conforto que esse povo já estava vivendo. Estava vivendo no comodismo. E o comodismo, irmãos, ele pode muitas vezes nos prejudicar. Nós nos acomodamos rápido demais. Nós ficamos confortável rápido demais. E aí está o perigo. Eu me lembro aqui em mente a história de Davi. E Davi foi perseguido por Saul. Davi enfrentou várias guerras. Davi correu risco de morte. Porém, Davi nunca desobedeceu a Deus. Mas quando Davi se tornou rei, quando Davi ganhou as suas guerras, quando Davi ficou confortável em seu palácio, andando por sua varanda, ele foi seduzido pela luxúria e aquela sedução fez Davi pecar. O comodismo nos leva ao pecado. Nós temos que parar de nos acostumar. E talvez nós estamos acostumados até a vir para a igreja. Nos arrumamos, vestimos ternos, vestimos roupas bonitas. Chegamos aqui, damos glória a Deus, damos aleluia. Nos acostumamos com esse padrão.
e não adoramos a Deus verdadeiramente. Por isso João diz que tem que adorar em espírito, mas também em verdade. Acabamos ficando mecânicos demais e tiramos a verdade de nossos corações. Para de se preocupar com aquilo que não agrada a Deus. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, e que essa palavra está nos trazendo: vamos dar prioridade às coisas espirituais. Vamos servir a Deus realmente de coração. Vamos entregar realmente a nossa vida a Deus. Para de viver de uma forma mecânica, de uma forma padronizada, e sirva a Deus e adore a Deus em espírito, mas também em verdade. E Ageu dá uma grande advertência aqui. Talvez palavras que não estejam nem agradando vocês e nem agradou o povo de Israel, mas são palavras verdadeiras, vinda da boca de Deus. E eu acho aqui interessante que são casas finíssimas. Eu imagino aquele povo vivendo no seu conforto, no seu comodismo, e a casa de Deus jogada de lado lá, e a casa do Senhor lá abandonada, precisando ser reconstruída. E eu lendo esse texto, eu me perguntei qual era a casa de Deus. Porque no contexto literal, sabemos que era o templo, que precisava ser reconstruído. Mas eu queria entender essa palavra trazendo para os dias de hoje. E qual é a casa que está sendo jogada de lado? Qual é a casa que nós estamos jogando de lado? Qual é as nossas casas finíssimas que estamos cuidando muito bem? E qual é a casa que estamos cuidando muito mal? Eu me lembro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, dizendo que vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois casa do Espírito Santo. E eu pergunto para você, como é que você está cuidando dessa casa? Como é que você está cuidando da casa de Deus? Ageu nos traz uma grande advertência aqui, no versículo 5, quando ele fala: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E quando você se lembra do passado de Israel, como eu já disse aqui, Israel ele foi levado cativo pelos babilônicos porque virou as costas para Deus. Idolatrou outros deuses, idolatrou imagens, se jogou no paganismo. E aqui Deus está falando: se lembra do passado de vocês, o que fizeram vocês cair, o que levaram vocês à decadência. E eu me perguntei, qual é a casa que estamos deixando de lado? Vivemos uma geração hoje, pastores, que está se preocupado muito com o externo, com o que está vendo, com aquilo que é visual, mas não com aquilo que é interno, aquilo que dá dentro de nosso coração, dentro de nossa alma. Estamos muito preocupados com o que as pessoas estão vendo, pensando da gente, mas despreocupamos com aquilo que realmente Deus vê, com aquilo que realmente Deus pensa. Eu preciso dizer uma coisa: a sua salvação não vai ser medida pelos outros, vai ser medida por Deus. Talvez aqui você possa estar todo bonitinho, mas por dentro Deus está te vendo. Aí o versículo 5, considerais o vosso passado. Eu já conheci muitas pessoas, irmãos, que caíram no pecado, se voltaram para Cristo e novamente caíram no mesmo pecado. Conheço muita gente que parece que é um ciclo sem fim. Peca, se arrepende e depois peca novamente. E talvez continuamos nesse ciclo repetitivo. Não, eu não vou fazer mais isso. Não, eu não vou tocar mais nisso. Eu não vou mais ver isso. Aí passa um tempo, volta do mesmo pecado. Precisamos considerar o nosso passado. Precisamos considerar os nossos erros. Os nossos erros e as nossas falhas não são para nos humilhar, nos acusar, mas para entendermos que não precisamos voltar a praticar esses mesmos erros. Aí quando chega aqui no versículo 6, vê o que Deus está fazendo com esse povo. Semeais muito e colheis pouco. Bebeis, porém não saciai-vos. Vestivos, porém ninguém se aquece. Então veja que Deus, Ele está tirando a sua bênção daquele povo.
E talvez você possa querer comparar com o dia de hoje, mas a bênção de Israel é diferente da bênção para a igreja. Em Deuteronômio 28, Deus abençoa Israel de uma forma espiritual, mas também de uma forma material. E a partir do versículo 14, Deus falou: se não obedecer os meus mandamentos, serão amaldiçoados. E se você ver lá a lista de maldições, são maldições que ninguém quer. E foram maldições que aconteceu com Israel pela sua desobediência. Mas quando olhamos para a igreja, entendemos a promessa e as bênçãos que Deus derrama sobre a igreja. E as bênçãos que Deus derrama sobre a igreja são muito maiores do que Deus fez no Antigo Testamento sobre Israel. Deus prometeu para a igreja vitória, que a igreja iria vencer todas as dificuldades, que a igreja iria prevalecer. Deus prometeu para a igreja salvação. Deus prometeu para a igreja que o seu Espírito Santo estaria com ela até o fim dos tempos. Deus prometeu para você que te daria a salvação e a vida eterna, e essa é a maior bênção de todas. Nós estamos preocupados muito com o externo, esquecemos o interno. Queremos bênção que precisamos ver, mas a maior bênção, que é a nossa salvação, muitas vezes estamos esquecendo. E Deus tira a sua bênção. Deus tira a prosperidade de Israel. Por quê? Porque Israel estava deixando a casa de Deus de lado. Aí, lendo aqui o versículo 8, ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus dá uma ordem para esse povo. Deus dá uma ordem de fazer a sua obra, de edificar a casa de Deus. Mas ele diz aqui que quem vai ser glorificado é quem? Que o texto falou aqui, quem vai ser glorificado? Serei glorificado, diz o... Estão com o texto aberto aí? Versículo 8, vou repetir de novo. Serei glorificado, diz o Senhor. Aprenda uma coisa, irmãos. Tudo que você faz na obra de Deus é para glorificar não você, não eu. Tudo que fazemos na obra de Deus é para glorificar o Senhor. E precisamos colocar isso em nossa mente, em nosso coração. Muitas vezes fazemos esperando honrarias. Muitas vezes fazemos esperando alguma bênção, alguma resposta, algum elogio. Mas entenda uma coisa: o que fazemos na obra de Deus é para glorificar o Senhor. Deus vai ser glorificado em tudo. E aqui ele diz, serei glorificado, diz o Senhor. Um povo que estava preocupado com as coisas materiais, com as suas casas, com os seus confortos. E Ageu se levanta e cobra esse povo. Aí quando eu chego aqui no versículo 12 que lemos, eu acho muito interessante, e eu repeti, deixei bem enfático o que está no texto aqui. O versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram. Não teve nenhuma reclamação, não teve desculpa, não teve nada disso. O povo, Zorobabel e Josué, obedeceram. Vivemos uma geração de muito questionamento, muitas desculpas para a desobediência. E como aconteceu com Saul, que quis dar desculpa para o profeta Samuel: não, você não chegou, eu esperei 7 dias. E a resposta de Samuel é a resposta que Deus dá para essa geração: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que cantar. É melhor obedecer do que pegar. É melhor obedecer do que muitas vezes servir na obra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Não busque fazer as coisas em desobediência. Nós estamos trazendo consequências para nós mesmos. Teve uma vez que uma jovem chegou e ela falou para mim, ela estava se afastando da igreja. Ela disse assim que eu vou sair porque Deus não fala comigo. Eu vou sair porque Deus não me responde.
Eu perguntei para ela, mas o que você quer saber? O que você quer que Deus te responda? O que você quer que Deus fale para você? E ela falou que queria que os propósitos de Deus cumprissem na vida dela. Queria que Deus mostrasse o marido para ela. E tem uma frase que o nosso apóstolo diz, eu peguei essa frase, eu gosto de repetir, sempre nas aulas aqui da IBD. Nosso apóstolo falou uma vez o seguinte, que Deus não vai falar ou repetir aquilo que Ele já falou na sua palavra. Se Deus já deixou a sua palavra como orientação, Deus não vai repetir aquilo que Ele já falou. Se Deus condenou o adultério, você não vai esperar um anjo descer e falar que adultério é adultério. Se Deus condenou o ódio, você não vai esperar um anjo descer e falar que ódio é pecado. Deus condenou. E Deus não vai repetir aquilo que Ele já falou. Porém, a questão é que vocês, muitas vezes, não querem ouvir. Nós estamos vivendo um período muito difícil. E muitas pessoas dizem aquela famosa frase, não, vamos orar. Não, vamos orar. Não, aquele irmão lá, vamos orar por ele. E devemos orar sim, pelas pessoas que estão passando dificuldades, estão sofrendo lutas. Porém, se você não tem a oportunidade de fazer, e não faz, você está pecando. Não, pastor, não é assim. Tiago capítulo 4, versículo 11 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, vamos ver se o povo entendeu. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu vou repetir de novo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Se você pode fazer e não faz, peca. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Há a necessidade de fazermos sim. Precisamos fazer. E se você tem a oportunidade de fazer e não faz, você está pecando. E esse povo aqui, ele foi obediente. O texto diz, obedeceram. Foram obedientes à voz de Deus. Por quê? Porque Deus ordenou que voltassem a cuidar, a edificar a casa do Senhor. E eles edificaram. Aí o versículo 14 aqui diz, o Senhor despertou. Eu vou repetir, o versículo 14 começa assim, o Senhor despertou. Olha para o irmão que está ao teu lado, sei que você não pode tocar nele não, mas olha para ele assim, diz assim, o Senhor despertou. O Senhor despertou aquele povo. O Senhor despertou Zorobabel. O Senhor despertou Josué, o sumo sacerdote. O Senhor está nos despertando nessa noite. Saia do comodismo. Para de dar desculpa. Deus está te dando uma oportunidade de despertar nessa noite. Ageu, através dessa palavra, fez o povo despertar. E o Senhor, através dessa palavra, nos está fazendo despertarmos nessa noite. É noite de despertarmos na presença de Deus. É noite de esquecermos aquilo que é material e focarmos no que é espiritual. Focarmos na oração. Focarmos em ter realmente intimidade com Deus e conhecer a sua palavra. Precisamos despertar. A nossa oração é para que uma geração que se desperte. Uma geração que se levante, acorde e queira realmente servir a Deus de coração. Uma geração que não está preocupada com aquilo que é externo, mas com o interno. Uma geração que muitas vezes adora a si mesmo e esquece de adorar a Deus. Uma geração que muitas vezes faz tudo na obra de Deus, mas buscando glória para si. E esquece que nós devemos aqui glorificar o Senhor, nosso Deus. Aí por isso, no capítulo 2, no versículo 9, um texto muito conhecido diz que a glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa será maior. E eu queria entender esse texto aqui. Eu fiquei me perguntando sobre esse versículo, como a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que se você estudar um pouco de história, você vai ver que a primeira casa, o primeiro templo que foi construído por Salomão, eram paredes de ouro, é uma estrutura belíssima. Era uma engenharia incomparável, que até os dias de hoje não existe igual. Mas a segunda casa, mesmo construída com amor, com edificação, com estrutura, com melhor,
é incomparável com o templo de Salomão. E o Espírito Santo me fez revelar isso, porque eu estava olhando para o que era externo e não para o que era interno. O templo de Salomão, a glória de Deus desceu naquele lugar. O povo de Israel sentiu a presença. Mas o templo que foi construído no período de Ageu, de Zorobabel, de Josué, o próprio Deus entrou nesse templo. Deus encarnado, Jesus Cristo, entrou nesse lugar. Enquanto no primeiro só a glória desceu, no segundo o próprio Deus entrou. Por isso a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque enquanto a primeira só teve glória, a segunda o próprio Deus entrou naquele lugar. O próprio Deus adorou naquele lugar, o próprio Deus orou naquele lugar, o próprio Deus pregou naquele lugar. Jesus pregou muitas vezes no templo, Jesus muitas vezes orou no templo. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A mensagem de hoje para você: cuide da casa de Deus, cuide da casa do Senhor, cuide do seu coração, cuide da sua vida espiritual, desperte. A Deus nos trouxe uma grande advertência nessa noite, que precisamos parar de nos preocupar com aquilo que é material, com aquilo que estamos vendo, e nos preocuparmos com aquilo que é interno, com aquilo que está dentro de nossos corações. Nossos piores desejos, precisamos sim lutar contra isso. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. E não se preocupe, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, que talvez os que precisam vir não virão. Mas eu tenho certeza que essa palavra tem endereços aqui. Ageu tinha 3 destinatários: Zorobabel, Josué e o povo. Mas o Espírito Santo fala no meu coração que tem destinatários específicos aqui nessa noite para essa palavra. Tem pessoas aqui que essa palavra é exatamente para ela. E você sabe disso, que essa palavra é para você. Mas Deus está despertando nessa noite. Cuide da casa de Deus. Cuide do templo do Espírito Santo. Cuide da presença de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, o Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja, Pai. Eu quero apresentar esse povo, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos despertar, Pai. Pai, que nós venhamos, Pai, nessa noite, Pai, pararmos, Pai, de olharmos para nós mesmos e olharmos para o Senhor, Pai. Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos parar de buscar glória para nós mesmos e glorificarmos ao Senhor. Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos, Pai, te servir em espírito, mas também em verdade. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Papai querido, Santo, apresenta a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amor, primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar